tem uma aparência de criança. Vamos ver. Olha. O programa da tarde vai te contar a triste e difícil história de um jovem que tem a aparência de criança. Tomasz Nadolski, de 25 anos, de Wrocław, na Polônia, sofre de uma doença rara e cruel que não apenas transformou sua vida em um inferno, mas também o deixou preso no corpo subdesenvolvido de um menino de 12 anos. Os problemas de saúde de Tomasz começaram quando ele tinha apenas 7 anos. Vomitava depois de cada refeição e experimentava uma dor excruciante no estômago, nas mãos e nos pés. Praticamente nada parava no estômago do menino. Assim, ele perdeu muito peso e as crianças na escola começaram a provocá-lo sobre a aparência de um esqueleto ambulante. Durante anos, os médicos não conseguiram descobrir o que havia de errado com ele. E alguns deles até alegaram que seus problemas eram mentais e não físicos. Depois de 16 anos, a condição de Tomasz finalmente foi diagnosticada. Mas, infelizmente, saber do mal que padece não melhorou muito a vida do jovem. Tomasz foi diagnosticado com a doença de Fabry, uma condição genética rara causada pela falta de alfa-galactosidase, uma enzima responsável pelo procedimento de biomoléculas conhecidas como esfingolípidos. Estes se acumulam nas paredes dos vasos sanguíneos e outros órgãos e causam uma série de sintomas graves, incluindo dor e falência dos órgãos. No caso de Tomasz, a doença também estancou seu desenvolvimento físico, deixando-o com a aparência de um menino de 12 anos de idade. Entre os sintomas apresentados pelos portadores estão os transtornos gastrointestinais, a perda da função das glândulas sudoríparas, febres recorrentes, sensação de dormência, formigamento ou queimação nas mãos e nos pés, dores pelo corpo, cansaço crônico e inchaço dos membros inferiores. Como se fosse pouco, em determinados casos, como o de Tomasz, a síndrome pode retardar a chegada da puberdade, levando os portadores a apresentarem baixa estatura e aparência de eternas crianças. Por conta dos sintomas e desconfortos, Tomasz tinha e ainda tem bastante dificuldade para ganhar peso e, com o passar do tempo, começou a mostrar sinais de deficiências físicas e de desenvolvimento. A infância com a doença não foi nada fácil, uma vez que, além das provocações que sofria na escola, como a síndrome não era corretamente diagnosticada, os médicos simplesmente explicavam aos pais que tudo que Tomasz precisava era comer mais. Para piorar, muitos especialistas diziam que o menino sofria de problemas psicológicos e, conforme os anos passavam, os sintomas iam se intensificando e o relacionamento de Tomasz com os pais se deteriorando. Afinal, além de a família não entender o que havia de errado com o garoto, todos ouviam e tratavam como criança. E, infelizmente, mesmo depois de o polonês ter sido corretamente diagnosticado com a doença de Fabry, as coisas não melhoraram muito. No entanto, segundo Tomasz, como a doença afetou sua aparência física, ele não pode ter uma vida normal, tanto que vive sendo acusado de usar documentos falsos e chegou a ser registrado pela polícia como criança fugitiva. Por outro lado, Tomasz teve sorte com uma coisa: a aparência incomum de Tomasz não é o seu maior problema. Sua condição genética o deixa incapaz de se alimentar adequadamente. Então ele precisa estar conectado a uma intravenosa por até 20 horas por dia, a fim de suprir as necessidades básicas de seu corpo. Ele também precisa de analgésicos para lidar com a incrível dor que sente na maior parte do tempo. Isso o impede de dormir profundamente de noite e viver uma vida normal durante o dia, já que o simples ato de caminhar pode ser terrivelmente doloroso. Como
Como a doença de Fabry é tão rara, Thomas precisa viajar constantemente por toda a Polônia para que vários especialistas tratem seus sintomas. Até agora, ele só viu pequenas melhorias, mas ele não desistiu. Existe um tratamento para a doença de Fabry que consiste em uma terapia para a reposição das enzimas que seu organismo não produz por meio de injeções periódicas. Thomas está tomando medicação especial para manter sua condição sob controle. Isso lhe custa cerca de $215 mil, cerca de R$840 mil por ano, um valor que sua família não tem condições de bancar, mas felizmente ele está recebendo gratuitamente do fabricante por participar dos testes. No entanto, ele não sabe quanto tempo isso vai durar. Tudo que sabe é que, sem medicação adequada, sucumbirá a uma morte lenta e agonizante. Infelizmente, o irmão de Thomas também foi diagnosticado com doença de Fabry quando tinha 12 anos, mas seus sintomas não são tão graves. Há dias em que Thomas não consegue reunir forças para levantar-se de sua cama e precisa tomar grandes doses de morfina apenas para lidar com a dor. Além da progressiva degradação de seu corpo, a experiência traumática também prejudicou seu estado mental. Minha Nossa Senhora. Mas realmente ninguém diz que ele tem 25 anos, verdade. né? Parece que é uma criança realmente. Minha Nossa Senhora.